Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos. Né? Olá pessoal, bem-vindos ao 14º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre segurança pública. Estamos aqui mais uma vez gravando a partir do aprazível bairro da Glória, no Rio de Janeiro. Quem vos fala é Rafael Borges, advogado criminalista, atual presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB e também diretor do Instituto Carioca de Criminologia. E o episódio de hoje é uma entrevista sobre encarceramento e criminalidade. A gente quer hoje trabalhar nesse tema um pouco no bojo desse recente massacre de Altamira, né, que aconteceu no presídio de Altamira lá no Pará. Notícias oficiais dão conta de mais ou menos 50 presos mortos, sendo que 4 desses foram mortos no curso de uma transferência, né, de uma unidade para outra. Quer dizer, completo absurdo. E a gente quer trabalhar essa ocorrência, que está longe de ser a primeira e provavelmente não será a última, a partir de suas causas múltiplas e mais complexas, né? O noticiário raso sobre esse assunto fala em disputa pela rota da cocaína, né? O noticiário raso sobre esse assunto diz que esses presos morreram no contexto de disputa de facção, né? 2 facções, Comando Vermelho, primeiro comando da capital, enfim, interessadas no domínio, no controle sobre a rota da cocaína que passa lá pelo norte, em função dessa disputa, que teriam produzido esse massacre. Essa pode ser mesmo a causa, digamos, rasa, a causa superficial, a causa mais evidente desse massacre. Mas é evidente que esse acontecimento, esse episódio lamentável, ele tem raízes muito mais profundas, né? Ele tem a ver com superencarceramento e políticas públicas equivocadas nesse setor, né? O Brasil é campeão, não só o Brasil, né, mas também outros países do mundo, mas, enfim, olhando aqui para a nossa realidade, o Brasil é campeão de equívocos na construção de políticas públicas na área aí de política criminal, encarceramento, enfim. E aí estamos aqui hoje, então, na frente do professor Thiago Joffre, que é justamente quem vai conversar com a gente sobre essa realidade brasileira. Enfim, vamos falar aqui um pouco sobre o que já se produziu de estudo científico acerca do tema, mas principalmente sobre a fé, digamos assim, equivocada, que as pessoas, principalmente ligadas ao setor público, insistem em depositar na correlação entre taxa de encarceramento e redução de criminalidade, né? Isso é um ato de fé que está aí completamente disseminado na sociedade brasileira hoje, que correlaciona essas duas coisas. Só para lembrar a todos vocês, nós estamos no Twitter, no perfil @segdireitos, e também praticamente todas as plataformas de áudio, no iOS, SoundCloud, YouTube, Spotify. Temos também um e-mail, que é o seguranca2direitos@gmail.com, de maneira que não faltam canais de comunicação com a nossa audiência qualificadíssima. Bom, eu não vou gastar mais um minuto do ouvinte com a minha própria voz e pretendo dar início imediato ao 14º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre segurança pública, que hoje vem no formato de uma entrevista com o professor Thiago Joffre. Vamos falar aí sobre o punitivismo de boa-fé. Voltando. Então, Thiago, queria te passar, em primeiro lugar, agradecer muito a sua presença, a sua disponibilidade de vir aqui hoje gravar com a gente esse episódio. Já há algum tempo que eu queria te convidar para fazer essa reflexão e achei muito oportuno se aproveitar um pouco dessa infelicidade tremenda, né, dessa coisa bárbara que aconteceu em Altamira, para a gente colher aí um ensejo para conversar sobre esse tema. Taxas de encarceramento, superpopulação carcerária e taxas de criminalidade. Muito obrigado por estar aqui. Passo a palavra para você se apresentar aí para os nossos ouvintes. Primeiro que o prazer é todo meu, eu venho acompanhando aí o seu podcast com muito interesse. É um prazer ter essa companhia aí nos deslocamentos diários pela cidade. E fico satisfeito de poder contribuir para esse seu projeto, para esse seu trabalho. Tem colocado em contato, em comunicação, vários professores e pesquisadores da área do direito penal e da criminologia, da sociologia, da segurança, dos estudos em segurança pública, em política criminal e tudo mais.
Eu queria começar, Thiago, esse nosso bate-papo já convidando os ouvintes à leitura de um artigo muito interessante que você escreveu junto com a Ayrton Braga, lá em 2017. Né? Aliás, queria fazer um registro aqui do Ayrton, né? Que já trabalhou com a gente e hoje trabalha com você. Né? É uma pessoa muito, muito inteligente, sem dúvida alguma, uma pessoa dedicada aí a pensar, como você também, essas questões de política criminal sobre outros olhares, né? Sobre olhares mais interdisciplinares e mais conectados com a realidade. Então, vai aí um abraço especial para o Ayrton, que é, junto com você, autor desse artigo, que eu já aviso aos ouvintes que estará linkado ao final do podcast, chamado Alerta aos punitivistas de boa-fé, : não se reduz a criminalidade com mais prisão. Né, o título desse artigo já por si só muito chamativo e já diz muita coisa, né, para o seu leitor. E esse artigo, Thiago, vocês escreveram lá um pouco na esteira dos massacres de Manaus e de Boa Vista, que tinham acontecido ali no final de 2016, salvo engano, início de 2017. Né? E agora a gente se depara com outro massacre muito parecido. Né? E como eu falei, né, quer dizer, acho que esse de Altamira não... Acho não, ele está longe de ter sido o primeiro, né? Vários massacres como esse já aconteceram. Infelizmente, eu acho que ele não será o último, né? Porque não vejo nenhum horizonte de tratamento racional no campo da superlotação carcerária, né? Pelo Estado brasileiro. Bom, e eu queria que você começasse, que a gente começasse esse bate-papo, com você falando um pouco para a gente sobre que conclusões que você tirou a partir dessa reflexão. Quer dizer, quando você fez essa reflexão lá com a Ayrton, vocês tiveram acesso a uma série de dados, a uma série de informações. Esse artigo ele coleta, ele demonstra esses dados, ele demonstra essas informações. E o que os dados te disseram naquele momento? Quer dizer, o que você acha importante a gente destacar? Bom, Rafael, primeiro dizer que realmente nada disso teria sido possível sem um Ayrton, né? Não só na pesquisa, na troca de ideias e na ajuda que ele me dá diariamente no meu trabalho como promotor de justiça, ele é assessor de promotoria. Esses assuntos são assuntos que a gente debate no dia a dia da nossa atuação no Ministério Público. E essa troca e a competência que ele traz na análise dos dados e no olhar crítico também é fundamental para o desenvolvimento desse texto e de outros que seguiram. Eu falo que eu situo esse texto num conjunto de outros dois, quer dizer, uma trilogia de uma reflexão de um promotor de justiça, um professor de direito penal, preocupado também com as questões de segurança pública, até por conta dessa colonização, desse influxo que a discussão sobre segurança pública vem tendo sobre a própria compreensão e aplicação do direito penal. No texto aqui, logo no início, a gente faz uma referência a uma pesquisa do Rubens Casara, em que ele entrevista colegas dele, para os juízes criminais na capital do Rio de Janeiro, e demonstra, a partir de dados coletados, que esses juízes se enxergam efetivamente como agentes de segurança pública. Isso é declarado por eles próprios. Está no livro do Rubens, né? Mitologia e Processo Mitologia Penal. Processual Penal. Isso, mitologia processual. E talvez o principal mito, né, sobre o qual esteja fundada essa atuação, né, a nossa compreensão do papel do direito penal tradicionalmente na nossa sociedade, seja essa ideia de que ele tem uma capacidade, né, o poder punitivo tem uma capacidade de combater, de controlar a ocorrência criminal. Né? Essa é uma ideia que remonta aí ao surgimento dos primeiros grandes discursos legitimadores do poder punitivo, né? Lá desde Beccaria já se acreditava nessa capacidade preventiva da pena, e isso vai contaminar toda a nossa construção do nosso discurso penal, e isso persiste até hoje. Então, mas me parece com mais aplicação a partir do momento em que a gente abriu
a teoria do direito penal para uma instrumentalização político-criminal, com a obra do Roxin. A ideia de que é possível proteger bens jurídicos por meio da aplicação de pena, da incidência do direito penal, e de que esse seria um propósito constitucionalmente legítimo. Então, precisamos já aplicar de forma mais eficiente o direito penal para proteger direitos que são fundamentais. E os agentes do sistema de justiça criminal, essa é uma outra expressão que também a gente incorporou sem muita crítica, mas até eu estou usando aqui, mas que me causa um certo desconforto, depois a gente pode falar sobre isso, mas que a gente incorporou muito forte a ideia preventivista, né, legitimada agora para um discurso de proteção de direitos fundamentais, de bens jurídicos, e a partir daí nos entendemos como agentes de segurança. Ao aplicar o direito penal, ao infligir pena, estamos, na verdade, defendendo direitos da coletividade. E esse é um discurso que está muito presente na instituição a que eu pertenço, né? Já sou 18 anos promotor de justiça, e é algo que causa uma certa disputa dentro da instituição mesmo, quando você apresenta algum posicionamento que destoe dessa crença, né, desse ato de fé, porque essas pessoas agem, a maior parte delas, de boa fé, acreditando que estão efetivamente numa missão cruzada, de proteção da sociedade, de proteção de direitos fundamentais, e que qualquer discurso diferente desse na verdade, uma certa associação à prática criminal, à criminalidade e tal. Então, o artigo de certa maneira, também uma tentativa de diálogo com os meus pares, nesse sentido. Né, de dizer, existe já um certo consenso, uma certa estabilização no âmbito da literatura, da técnica, que orienta, que indica que essa correlação, essa ideia de que ao punir nós evitamos a ocorrência de crimes, que ela não tem nenhum amparo empírico, né? Não tem nenhum amparo nos dados coletados de forma científica ou mais próximo do que a gente possa compreender. Essa coisa que você fala da vocação, digamos, pretensamente preventivista do direito penal, me faz lembrar o professor Nilo, ele fica muito chateado quando a gente consulta assim, manual de direito penal, né, que comenta os crimes tipo a tipo, e aí geralmente no comentário vem bem jurídico tutelado, né, quer dizer, até os autores do manual acham que a lei penal ela tutela bem jurídico, né, quer dizer, que ela tem essa capacidade de tutelar o bem jurídico, né? E isso está nos manuais, quase todos os manuais, que salvo os mais críticos, eles fazem essa referência de tutela ao bem jurídico, como se a lei penal tivesse capacidade de proteger bem jurídico. São premissas que a gente adota de forma quase que naturaliza essas questões, essas crenças, e estrutura todo o nosso sistema a partir de premissas que não têm demonstração empírica, né? Esse é um problema. Talvez tenha sido aí a criminologia crítica, autores como o próprio Zaffaroni, o professor Nilo Batista também, o professor Juarez Tavares, Juarez Cirino dos Santos, que tenham feito essa ruptura, né? A decisão de, mesmo no âmbito da dogmática, não utilizar mais esse tipo de linguagem e começar a se referir a bem jurídico como um indicativo que orientasse o limite de intervenção do Estado na esfera da liberdade. Então, o bem jurídico é só um indicativo de que, ao realizar aquela conduta, há uma expressão negativa, há uma conduta socialmente negativa e grave ao se realizar aquela conduta. Mas isso não quer dizer que, ao aplicar a pena, eu estaria prevenindo a ocorrência de crimes. Simplesmente dizendo, há uma conduta socialmente grave, há algo que precisa de um tratamento
sério, é algo sobre o que precisa se olhar, algo que o Zaffaroni fala como um critério de limitação do poder punitivo, né, indicando que a aplicação da pena seria menos irracional quando evidenciada a afetação do bem jurídico, né, para que a gente não abrisse espaço para teorias que invocam, inclusive, a aplicação de pena sem qualquer tipo de ofensividade no âmbito da ação realizada. Exatamente. A utilidade do bem jurídico para a dogmática, ela deveria ser essa, né? Puramente limitadora, não legitimadora da intervenção. Exato. É algo que está na base dessa crença que orienta a atuação de um sem número de profissionais, né, de pessoas envolvidas no processamento e julgamento de casos, e que acabam contribuindo para esse escalonamento, esse crescimento no número de pessoas encarceradas vertiginoso que a gente vem observando aí a partir dos anos 90 e 2000. Legal. Tiago, esse problema da superlotação carcerária é um problema, não é uma exclusividade, está longe de ser uma exclusividade brasileira, né? É um problema que atinge aí vários países do mundo, a tal ponto que a própria Organização das Nações Unidas, através do seu escritório contra drogas e crimes, né, um nome meio feio, mas é esse, Escritório contra Drogas e Crime, ela já elaborou uma espécie de um manual de estratégias, né? Quer dizer, a ONU, de certa forma, através desse manual, ela reconhece o fracasso dessa política e reconhece essa ausência de embasamento empírico para sustentar esse ato de fé, não é verdade? E esse escritório da ONU, né, contra drogas e crimes, é um órgão da ONU que é tudo menos libertário, né? Existem disputas políticas e ideológicas dentro da própria ONU. E o escritório contra drogas e crimes, tradicionalmente, ele tem uma trajetória, uma atuação que é uma atuação de maior endurecimento em relação a outros órgãos, né, vinculados aos direitos humanos da ONU. Então, que esse manual tenha sido elaborado e editado por esse órgão da ONU já indica que o nível de confiança, o nível de sedimentação disso que está expresso ali, ele já encontrou um consenso muito ampliado no âmbito dos especialistas na matéria. Né? Algo que há indicações de que essa estratégia adotada ela é altamente contraprodutiva, inclusive para aqueles que acreditam na aplicação da pena como um instrumento de controle social ou mesmo de prevenção ao crime em alguma medida. Legal. Mas que na atual conjuntura acabou sendo utilizado de forma absolutamente incontrolável e produziu níveis de encarceramento endêmicos em vários países do mundo. Os Estados Unidos talvez seja o mais emblemático nesse sentido, né? Mas isso é uma realidade em vários outros países e o manual, inclusive, mostra como existe superlotação carcerária em 2/3 dos países, em quase 200 de países estudados, né? Nas pesquisas que embasaram a edição desse manual. Esse manual ele foi um pouco construído em cima de uma pergunta, né? Qual seja a redução, afinal de contas, a redução da superpopulação carcerária leva ao aumento da criminalidade? Quer dizer, essa que me parece ter sido a pergunta que orientou a construção desse manual, né? E acho que a resposta é um tanto quanto óbvia, né? No sentido de que não existe essa correlação, né, entre uma coisa e outra. Hoje em dia pode-se dizer que há um certo consenso, né, nesse sentido na academia, e inclusive já por exemplo, nos próprios Estados Unidos há um consenso bipartidário entre democratas e republicanos no sentido de que não há evidências empíricas a demonstrar que um maior encarceramento leve a uma diminuição nos níveis de criminalidade. Né? Já houve disputas teóricas sobre isso, mas hoje há um certo consenso nesse sentido. As últimas pesquisas, né, ou pesquisas já desenvolvidas ao longo da última década, demonstraram que essa correlação não existe e que, portanto, os Estados Unidos vêm investindo muito dinheiro para a execução de uma política
criminal e penitenciária que é absolutamente inócua. E aí governadores, inclusive republicanos, eles vêm adotando estratégias de redução da sua população carcerária, porque não estão mais dispostos, nem têm condições materiais de manter uma estrutura carcerária como eles estruturaram, né? E o que se verifica no acompanhamento dessas estratégias é que a criminalidade continua caindo, mesmo nos estados que adotam políticas de redução da população carcerária. Ou seja, que o desencarceramento ele não vem produzindo um aumento de criminalidade. O que confirma nos Estados Unidos algo que se verificou em pesquisas realizadas com macrodados de centenas de países, né? Com a nossa atual capacidade de cruzamento de dados, autores, por exemplo, como Lapsetpala, que é um criminólogo finlandês, cuja pesquisa embasou, inclusive, em termos empíricos, a redação do próprio manual, ele vai demonstrar que é impossível determinar qualquer tipo de correlação positiva entre o maior encarceramento e a redução da criminalidade em quase 200 países pesquisados. E é curioso, né, Thiago? Quer dizer, apesar de todas essas evidências, aqui no Brasil, e isso não é, por mais que a gente esteja absolutamente estarrecido, embasbacado com o governo atual, mas isso não é uma característica exclusiva do governo atual, né? O tratamento à questão carcerária na perspectiva de criação de mais vagas e não de redução do encarceramento. Quer dizer, esse já é um debate que a gente faz há muito tempo. Os governos anteriores, ainda que oriundos ali de um campo popular democrático, mais progressista, também não tinham um olhar muito inteligente sobre essa questão, né? Isso se acirra muito agora. Quer dizer, a única resposta que se dá em termos de política pública ao problema da superlotação carcerária é o aumento do número de vagas. Não é a redução do encarceramento, não é a descriminalização de condutas, não é, enfim, um tratamento mais racional da questão. É a criação de mais vagas, né? Quer dizer, é uma coisa irracional achar que as vagas vão dar conta, em algum momento, do número de presos, né? O Nilo me falou uma coisa uma vez muito interessante, que o Barata, me parece que isso não está escrito, né? Isso foi uma troca que eles tiveram, assim, uma coisa oral mesmo, ali da conversa, do convívio. Mas o Barata dizia que em qualquer país do mundo, o número de presos ele está sempre relacionado ao número de vagas que um determinado sistema dispõe. Não adianta você criar mais vagas achando que a criação de mais vagas vai dar conta de resolver o problema da superlotação carcerária. A criação de mais vagas vai levar a um aumento dos níveis de encarceramento. E em algum momento você vai ter ali o mesmo nível de superlotação. Quer dizer, o mesmo excesso que você tinha quando você tinha menos vagas, entendeu? Mas a aposta de governos nesse tipo de solução, ela segue assim, de maneira cega, né? E aí eu queria te perguntar, quer dizer, houve um aproveitamento dentro do Brasil desse manual de estratégias da ONU? É engraçado porque o debate que deu embasamento para a elaboração do manual, ele ocorreu num congresso da ONU, num grupo de trabalho instituído num congresso da ONU que aconteceu no Brasil, na Bahia, no ano de 2010. Então, e com a participação, inclusive, de pesquisadores brasileiros. Quer dizer, não é uma matéria estranha, né, ou que desconhecida no âmbito do nosso debate acadêmico e tampouco do debate político-criminal mais amplo. Né? As pessoas conhecem esse tema, sabem desses dados. O problema é dar isso dar a esse debate uma amplitude maior, fazer com que isso se traduza num debate público mais amplo, capaz de mudar as mentalidades e as práticas, né? Então, isso que você falou da questão da criação de vagas e dos efeitos disso, isso é algo também relatado no âmbito das pesquisas, né? Isso não acontece só no Brasil. De fato,
o que se verifica, na maior parte das vezes, é que a criação de vagas leva ao seu preenchimento imediato, né? E o problema de superlotação ele acaba se apresentando de novo em pouco tempo e de forma ainda mais grave, porque isso tudo se dá de forma proporcional, né? Aqui nesse trabalho a gente apresenta os dados sobre o estado do Rio de Janeiro e mostra como a superlotação que a gente tinha em 2003, que estava concentrada nas delegacias de polícia, e que esse seria o fundamento, a raiz de todo o nosso problema carcerário, quando as delegacias fossem extintas e a gente instituísse mais vagas, isso se resolveria, que isso não se deu dessa maneira, que as vagas necessárias para suprir a sobrepopulação que a gente tinha em 2003, elas foram construídas ao longo dos anos. O problema é que a gente cresceu a nossa população carcerária numa taxa muito maior do que o crescimento da população vegetativa. Se a gente tivesse crescido no número de presos da mesma proporção que a gente cresce no número das pessoas, né, o número da população em geral, a gente teria suprido a carência de vagas, considerado o número a carência que a gente tinha em 2003. O problema é que a gente cresceu o número de presos 10 vezes mais do que a gente cresceu a população, o crescimento vegetativo da população. E aí não tem criação de vagas que dê conta desse fenômeno. O exemplo de São Paulo, quer dizer, São Paulo é um exemplo claro disso, né? São Paulo adotou uma estratégia de criação vertiginosa no número de vagas, e o que aconteceu em São Paulo foi um crescimento da população carcerária sem qualquer tipo de paralelo no resto do país. São Paulo hoje detém 1/3 de todas as pessoas presas no Brasil, e não tem nem perto de 1/3 de toda a população do país, né? Mas isso só foi possível porque ele criou um número muito alto de vagas que foram preenchidas e sem resolver o problema da superlotação. Talvez o que o São Paulo tenha, diferente dos outros estados do país, seja um nível de organização criminosa dentro das prisões sem paralelo também em todo o país. Talvez não seja à toa que o PCC ele surja e se desenvolva, aumente no âmbito do estado de São Paulo, por ter 1/3 da população penitenciária do país. Então, isso é um problema. No início você citou, por exemplo, o fundamento, né, qual seria a razão para a disputa e para a rebelião ocorrida em Altamira, e aí citou o Comando Vermelho, o primeiro comando da capital. Mas parece que era uma outra facção local mas parece que ligada, teria... Mas você vê, o projeto anticrime do Ministério da Justiça, ele já está desatualizado, ainda nem foi implementado, porque o CCA lá, o Comando Classe A, ele não está arrolado entre as organizações criminosas do tipo penal que se resolveu discriminar quais são as maiores organizações criminosas e tal. Então ele já nasce, antes de nascer ele já está desatualizado, né? É verdade. Mas é que parece que esse comando classe A parece que tem ligações com o primeiro comando, né? Segundo dá conta aí as notícias da mídia. Mas, Thiago, como eu te perguntava, no Brasil foi editada uma resolução, e eu sei que você tem uma certa relação quase que pessoal e direta com essa resolução, a partir desse manual de estratégias da ONU, né? A resolução 5 de 2016. Você podia falar um pouquinho pra gente? Esse foi um grande avanço, né, que a gente teve a partir do trabalho do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que editou, ao final de 2016, a resolução número 5. Pouco depois esse conselho os integrantes desses conselhos acabaram saindo em função, inclusive, de toda a conjuntura política, ou foram saídos e tal, não está suficientemente claro. Mas o fato é que houve edição dessa resolução, e é interessante porque essa resolução ela é fruto do trabalho de um grupo de trabalho instituído pelo CNPCP, que foi criado a partir de uma provocação da Promotoria de Tutela Coletiva do Sistema Prisional e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro. Eu era o titular à época, e percebendo, né, trabalhando com o problema da superlotação carcerária, a gente via que esse era o maior
problema a ser tratado, não havia como garantir direitos no âmbito do sistema penitenciário sem enfrentar de uma forma mais efetiva o problema da superlotação. E, em função disso, provocamos o CNPCP, porque a própria LEP define como uma das suas competências a de estabelecer a capacidade e ocupação de cada unidade prisional no país. E aí eles editaram um grupo de trabalho e acabaram publicando, né, essa resolução número 5 de 2016, que adota, no final das contas, o princípio numerus clausus, que Explica pra gente isso. Que é nada mais, nada menos do que a ideia de que, no âmbito do sistema penitenciário, só pode haver um número de presos correspondente à sua capacidade declarada. Quer dizer, é uma ideia muito simples, bastante lógica, mas que a gente nunca teve condição de implementar no âmbito do nosso sistema, salvo no sistema penitenciário federal. Os presídios federais, está expressamente previsto na lei que eles não trabalharão, não aceitarão presos além do seu limite de ocupação, e de fato trabalham com respeito a essa regra desde que foram instituídos, né? Mas no âmbito dos estados isso não se verifica, né? Então a gente prende, acautela, enjaula essas pessoas, independentemente da capacidade instalada em cada estado. E o princípio do numerus clausus, que ele vai dizer, só pode ter o número de pessoas que você tenha capacidade de manter preso. Claro. Né? E se você não tem essa capacidade, você tem que estabelecer critérios para soltar pessoas de maneira a observar sempre o número de vagas disponíveis. As pessoas têm um pouco de medo, né, da aplicação do numerus clausus, como se ele fosse impedir novas prisões, né? Mas é um erro pensar isso. Não é que o sujeito não possa ir preso porque não tem vaga. Não, ele pode ser preso, só que você vai ter que tirar alguém para que ele ocupe a vaga daquela pessoa. E aí você pode ter critérios, né, de triagem, enfim, onde você está lá soltando o cara que está numa prisão preventiva, por exemplo, há 2 anos. Ou você está soltando o cara que está preso por furto, furto simples, ou você está soltando o cara por um crime patrimonial sem violência, enfim, ou grave ameaça. Então, assim, tem critérios, né, de aplicação do numerus clausus. Ele não é simplesmente fechar a cadeia porque ela está cheia, né? Tem que fazer escolhas. Né? No âmbito das políticas públicas, isso é difundido, é dito de forma muito, muito tranquila, de que não há possibilidade de implementar as políticas de forma infinita, que tem restrições materiais, e a política penitenciária também tem as suas restrições. E, portanto, na execução dessa política, você tem que fazer escolhas e definir quais são as prioridades. Né? Então, você vai ter que estabelecer critérios para definir quais são os que vão permanecer presos em função do limite de vagas e quais são aqueles que, em função das suas próprias limitações materiais, você não tem condição de manter encarcerado. Legal. Agora, Thiago, essa resolução, que é a 5 de 16, né, ela foi, de alguma forma, em algum momento, considerada na construção de políticas públicas do setor? É aquilo que você mencionou antes, né? O problema da superlotação, ele não é um problema de um governo apenas, ele perspassou todos os nossos governos, inclusive os períodos de governos ditos, né, progressistas, de esquerda e tal. E, de fato, a gente tem muita dificuldade em considerar as próprias normativas que o próprio Estado edita para limitar ou racionalizar ou adequar a nossa política criminal e penitenciária aos parâmetros de observância dos direitos humanos, inclusive aqueles que correspondem ao desenvolvimento da técnica em cada momento. Né? Então, por exemplo, ao longo de todo o governo do PT não foi editado claramente uma política nacional de segurança pública. Houve algum esforço para fazer isso, mas isso foi boicotado no âmbito do próprio governo. Né?
Por exemplo, foi editada em 2007 a Lei do PRONASSE, do Programa Nacional de Segurança com Cidadania. E é uma lei que foi absolutamente ignorada pelo próprio governo do PT. Embora ela apresentasse vários avanços ali de uma compreensão de segurança pública que respeitasse os direitos humanos e que privilegiasse ações de caráter preventivo, relacionando segurança pública ou desrelacionando segurança pública de atuação eminentemente policial e relacionando ela a uma série de intervenções baseadas em outras políticas de educação, de segurança, de saúde, de urbanização e assim por diante. Mas esses mesmos governos não se interessaram em criar as condições para que essa normativa editada por eles próprios fosse implementada, fosse colocada em prática. Então, não chega a surpreender que, por exemplo, essa resolução do CNPCP não tenha tido uma aplicabilidade mais efetiva. Na verdade, a gente tem, inclusive, súmulas vinculantes editadas pelo Supremo, de certa maneira, relacionadas ao princípio do numerus clausus, que estabelece, né, a possibilidade de soltura antecipada, de progressão per saltum, de prisão domiciliar, na hipótese de não haver vagas para cumprimento de pena no regime fixado, estabelecido na sentença. Mas, apesar dessa súmula ser vinculante, a gente tem muita resistência em ver aplicada isso que já foi decidido. Sim, sim. Né? Nessa área, é curioso, porque essa é uma política pública em que Judiciário, Ministério Público e Ministério Público são atores e não apenas garantidores da execução da política. Né? Se você olha de forma externa para a política de educação, para a política de saúde, você vê um certo ativismo judicial e do Ministério Público na implementação das políticas tal como foram definidas, né, pelo programa legislativo, para quem edita as leis. No âmbito da política criminal penitenciária, esses atores que deveriam fiscalizar e garantir o cumprimento das políticas como elas foram editadas, eles são também responsáveis pela realização da política. E há uma resistência no âmbito dessas próprias instituições em implementar aquilo que foi programado. Né? Então, se essas leis, por exemplo, a lei do PRONASSE, se a lei que estabelece as penas alternativas, né? A lei 9714 de 98, se a lei que estabelece as medidas cautelares diversas da prisão, a lei 12.403 de 2011, né? Elas dão uma indicação de que é preciso optar ou se dirigir para uma resposta diferente da prisão no âmbito do nosso sistema de justiça. Isso, apesar de haver uma orientação legislativa expressa, isso não tem aderência no âmbito daqueles autores que seriam aqueles responsáveis pela implementação dessa política. Eu ia te perguntar exatamente isso. Quer dizer, a gente tem a primeira dessas leis que você citou, uma lei do governo Fernando Henrique, né, que é a lei que estabelece a substituição de penas quando elas não superam 4 anos, né, penas privativas de liberdade, por penas restritivas de direito. E a segunda é uma lei, a Lei 12.403 de 2011, é uma lei do período petista. Eu, assim, na minha prática, né, profissional, eu vejo bastante a incidência da lei da substituição. Vejo bastante assim acontecer. Claro, tem um outro juiz que inventa um critério subjetivo ou dá uma interpretação elástica ao artigo 44, né, salvo engano, do Código Penal, para poder impedir a substituição. Mas, via de regra, eu vejo essa substituição acontecer. E eu acho que essa lei ela é muito mais importante também no argumento da homogeneidade, né, no argumento da revogação da prisão preventiva. Né, quer dizer, quando o advogado pode fazer essa construção, esse prognóstico. Olha, por que você vai manter meu cliente preso preventivamente se ele provavelmente, se condenado, fará jus a uma pena substituída, né? Não tem homogeneidade. Essa cautelar ela é mais grave do que a pena que advirá de uma sentença penal condenatória. Então, acho que essa lei é muito importante até para esse tipo de argumento. Agora, a Lei 12.403 de 2011 me parece um fracasso absoluto, né? Que é a lei que
inseriu as medidas cautelares no Código de Processo Penal. Quer dizer, não aconteceu, a curva do encarceramento não caiu, né, não decresceu a partir da edição dela, e a impressão que eu tenho é que, ao invés de você ter prisões sendo substituídas por medidas cautelares, o que você tem são medidas cautelares onde antes não tinha nenhuma espécie de controle estatal, né? A impressão que eu tenho é essa. Não é que a medida cautelar alternativa está substituindo a prisão. A medida cautelar alternativa me parece que está substituindo o nada. Está substituindo aquelas situações em que antes o Estado não exercia nenhum controle sobre aquele acusado, sobre aquele réu. Enfim, não sei qual que é a tua avaliação. Eu não sei até que ponto a lei que prevê as penas restritivas de direitos, né, as penas alternativas à pena de prisão, ela tem uma aplicação assim tão efetiva. Tenho dúvidas quanto a isso. Acho que tem que relacioná-la, de certa maneira, essa lei de 98, também com a lei dos juizados especiais criminais e pensar que, de certa maneira, essas penas vieram a incidir sobre condutas que antes talvez sequer chegassem a ser criminalizadas de fato, né? E outra coisa atualmente eu trabalho na vara de execução penal, trabalhando com as penas privativas de liberdade, com os réus presos. Mas há uma certa ideia, e de fato isso tem uma correspondência com a realidade, de que existe um total desinteresse em relação à execução das penas restritivas de direito, né? A ideia é de que, bom, se a pena restritiva de direito, aquilo não serve para nada, aquilo não representa nenhum tipo de punição, então não há acompanhamento, é como se ninguém tivesse ideia de que aquilo estivesse sendo executado, de que maneira, qual a efetividade daquilo. Não há nenhum tipo de investimento, né, propriamente estrutural e pessoal para que haja uma aproximação da ideia de que, com a aplicação de penas que não sejam de prisão, há também a realização de justiça. A gente compartilha, tem difundido a ideia de que a justiça corresponde à retribuição, né, a uma punição, e que a retribuição só vem com o encarceramento. Então a gente pensa que, se não há prisão, não há justiça, né? E isso se repercute também nas penas restritivas de direitos, de certa maneira. Há uma descrença geral. Ele pode até ser que não seja aplicado uma pena privativa de liberdade e seja substituída por uma pena restritiva de direito. Mas, de maneira geral, no imaginário daqueles que operam ali, a ideia é de que não deu em nada, de que não houve realização de justiça naquele contexto, o que é um problema. É algo que precisa ser trabalhado. A ideia de que há efetivamente responsabilização naquele contexto e que há uma responsabilização que, se funciona mal, não se pode dizer que funcione pior do que a pena privativa de liberdade, porque essa sim a gente sabe que funciona muito mal. Não apenas não realiza a justiça propriamente, como cria problemas sociais que estimulam, inclusive, a ocorrência de novos crimes, né? Então, mas a gente não costuma pensar dessa forma. A gente fala, se houve prisão, houve algum tipo de resposta. Se não houve prisão, não houve resposta nenhuma. E eu acho que esse é um problema relacionado aí à lei de 98, a lei de penas alternativas. Agora, com relação à prisão provisória e às medidas alternativas a ela, aí, de fato, aí parece que o impacto é comprovadamente, porque há muita medição disso, né, de que maneira a gente conseguiu enfrentar o problema do alto índice de presos provisórios no país, e não há nenhuma variação significativa no número de presos provisórios. A lei foi editada e o número de presos provisórios continua absolutamente igual e, recentemente, com algum acréscimo. Inclusive, eles aumentaram, né? Então, há uma edição de uma lei para orientar uma política que envolve o judiciário, o Ministério Público, mas que não é capaz de orientar. Então, a falência, a insuficiência na execução das políticas públicas ela não pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Executivo, nesse caso. Claro. Né? Porque também, quando provocados outros órgãos, outros poderes, eles resistem à execução das políticas que são editadas, que são definidas pelo Legislativo. E esse é um exemplo
me parece bastante claro disso. Né? Isso. Você fala na questão dos dados, né? Exatamente, quer dizer, o CNJ acabou de lançar um relatório mais recente e o Brasil bateu a marca de 800 mil presos, né? A gente está com 812 mil presos, e esse número pode ainda ser um pouco maior, porque alguns estados não mandaram informações completas para o CNJ, esse número pode ter uma variação ainda para cima. Desse total, 41,5% não tem condenação. Né? Olha o índice de presos provisórios, quer dizer, estamos superando a barreira do 1/3, dos tradicionais 1/3, né? Também tem 366 mil mandados de prisão pendentes de cumprimento, ou seja, você tem 812 mil pessoas encarceradas, mas se todos os mandados fossem cumpridos, você teria 1.100.000 pessoas encarceradas. Né? Um número muito maior do que esse, porque não estão contabilizados aí as pessoas em cumprimento de prisão domiciliar. Isso, não estão nem tornozeleira eletrônica, nem prisão domiciliar. Não é prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e assim por diante. E essa é uma modalidade cada vez maior, inclusive em função das limitações físicas, da realidade de superlotação existente. Então, por exemplo, praticamente todos os estados, acho que nenhum estado brasileiro do Brasil, praticamente todos, não existe mais regime aberto. Né? Casa do albergado. Então, os que cumprem pena em regime aberto estão necessariamente em prisão domiciliar. Mas, em tese, estariam presos se fosse observada a lei de execução penal, estariam presos numa casa do albergado, sem a aparência de prisão, com todas as suas peculiaridades e tal, mas estariam presos, mas não estão sendo contabilizados como presos. E, em alguns estados, cumprem pena domiciliar também aqueles que progrediram ao regime semiaberto já. Sim. A maior parte deles, os condenados ao regime semiaberto, ou os que estão em cumprimento de pena em regime semiaberto, cumprem pena como se estivessem em regime fechado. O tratamento é o mesmo. Sim. Mas em alguns outros lugares, em alguns casos, eles estão em prisão albergue domiciliar, né? Porque não tem vaga nas unidades. Então, esse número é muito maior do que de fato, ele se apresenta se a gente tivesse uma estrutura mínima. A gente só não vai chegar a um número próximo ao dos Estados Unidos, por exemplo, que tem mais de 2.200.000 pessoas presas, um quarto das pessoas presas no mundo estão presas nos Estados Unidos, é algo absolutamente assustador, desproporcional. A gente não chegará a essa realidade porque a gente não tem recursos financeiros para implementar o número de vagas que necessitaria. Mas a gente já tem um número de pessoas monitoradas e sob a custódia do Estado, ainda que em suas próprias residências, terceirizadas nesse sentido, com a execução terceirizada, que seria muito maior do que os 800 mil. Seguramente passaria da casa de 1 milhão. Os dados do CNJ dão conta de que o Brasil está experimentando, neste momento, um crescimento da curva de encarceramento da ordem de 8,3% ao ano. Quer dizer, essa é uma taxa... A economia não cresce 8,3% ao ano, a população não cresce 8,3%, nada, só a taxa de encarceramento que cresce a um patamar tão alto assim, né? Quer dizer, claro que isso vai colapsar. Já está colapsado, né? Mas isso tende a colapsar cada vez mais, né? Talvez o que cresça nessa proporção, algo aproximado a isso, seja o investimento com um modelo de segurança pública que se identifique, né, restrito à ideia de que segurança pública é policiamento ostensivo. Né? Esse investimento tem crescido de forma muito vertiginosa, impactando os gastos nas outras áreas, nas outras políticas. Né? Isso, inclusive, agora oficializado na PEC do teto de gastos. Né? E porque é isso que produz a taxa de encarceramento que a gente tem. Sim. No final das contas, a gente encarcera aquilo que é objeto, que é passível de encarceramento a partir de um policiamento ostensivo. Lê-se polícia militar, né, basicamente encarcerando a partir da lei de drogas. Sim. É basicamente isso que a gente faz. São basicamente essas pessoas que estão encarceradas. Né? Então, para produzir um crescimento desse, a gente investe numa política específica, que é uma política de segurança pública com um formato que foi definido lá na Constituição. São órgãos da segurança pública, polícia, bombeiros, né?
que hoje não corresponde à compreensão que se tem na literatura sobre o que seja segurança pública, muito ao contrário. Hoje já se tem a clareza de que segurança pública nunca pode ser realizada sem respeito aos direitos humanos e sem uma participação direta de outras políticas que possam atuar na área de prevenção, né? Mas a gente continua trabalhando nessa ideia, definindo a segurança pública como prioridade e entendendo segurança pública como sinônimo de polícia. E investindo basicamente em polícia ostensiva, em militarização, em armamento e assim por diante. Isso produz um crescimento no número de mortes, que a gente também vem experimentando, e um crescimento vertiginoso no número de pessoas encarceradas, né? Contra tudo aquilo que a nossa pesquisa, que a literatura mundial indica que é o que se deve fazer num contexto de alta criminalidade como a gente efetivamente vive. Sim. Né? Sim. A gente não pode desconhecer que a realidade de violência urbana que a gente vive é algo extremamente grave, intolerável, mas que o enfrentamento a isso não pode se dar no âmbito da política por enfrentamento bélico e policial, encarceramento e letalidade, porque isso já se demonstrou absolutamente fracassado. Sim. Mas a gente vem investindo praticamente todos os nossos recursos nessa política, em detrimento das demais. E aí o resultado é esse, de um crescimento de 8,3% da taxa de encarceramento, quando de fato a gente sequer tem condições físicas de absorver esse contingente, né? Tiago, você ainda no artigo você trabalha muito com esse estudo que foi feito pelo criminólogo. Ouso dizer que se chama Lapicepala, mas não tenho certeza porque... Isso aí na pronúncia eu não vou poder te ajudar tão pouco. Então tá bom. Mas enfim, o Lapicepala ele tem um estudo muito interessante sobre, e que inclusive embasou, né, a construção desse manual da ONU, sobre correlação entre taxas de encarceramento e taxas de criminalidade, né? E ele estudou a história, enfim, ele é finlandês, né? E a Finlândia ela passou por uma experiência muito interessante na década de 60, que você relata muito bem, de forma muito completa no seu artigo e do Ayrton, né? Dentre os países ali nórdicos, a Finlândia era daquele que ostentava as maiores taxas de encarceramento. E, no entanto, não tinha indicadores de violência e de criminalidade melhores do que os outros países que tinham taxas de encarceramento bem menores do que os da Finlândia. E a Finlândia veio desde a década de 60 adotando uma espécie de um receituário que é muito atual, né, para, digamos, dar mais racionalidade ao sistema penal e reduzir as taxas de encarceramento, né? Ela começou pela descriminalização de condutas que tinha mais a ver com políticas sociais e de saúde, né, como aquela relacionada ao uso de drogas, de álcool e por aí vai. Ela trabalhou na redução das penas previstas para os crimes contra a propriedade, né, geralmente crimes que não têm violência, grave ameaça. Ela trabalhou na revogação dos dispositivos que previam agravamento obrigatório para a hipótese de reincidência, que é uma coisa que nós, né, do nosso campo, discutimos muito e é uma coisa muito mal vista, né, pelo pessoal mais conservador da área do direito, né? Por que a reincidência gera aumento de pena? Né? Quer dizer, isso é uma coisa irracional, né? Não tem, se não o desejo de vingança, se não o desejo de atrapalhar ainda mais a vida daquela pessoa que foi flagrada, enfim, ou foi condenada pela prática de um crime, a que serve o agravamento pela reincidência, né? Lá na Finlândia, eles também flexibilizaram bastante os critérios para a concessão do livramento condicional, forte redução de hipóteses de aplicação de medidas de internação para menores de 18 anos e ampliação das hipóteses de penas alternativas à prisão, né? Quer dizer, um receituário da década de 60, né, que foi aplicado lá. E o que o Lapicepala conclui é que, não obstante, a partir da década de 60, as taxas de encarceramento da Finlândia tenham se reduzido significativamente, isso não impactou nos indicadores de violência, né? Quer dizer, isso é um dado incrível, né? O caso finlandês é um caso conhecido na literatura, já há algum tempo, né? Ele é mencionado, né, pelo Neil Krish,
num artigo, eu não me lembro exatamente o nome, mas é geografia penal, geografia prisional, algo assim. No livro também, no Pequena, uma razoável quantidade de crime, ele menciona. E ali ele já se referia a essa experiência finlandesa como um exemplo claro dessa descorrelação entre encarceramento e criminalidade. E, basicamente, o que se fez na Finlândia, inclusive por influência das pesquisas criminológicas implementadas pelo próprio NUCRIS, foi tomar uma decisão política em relação à política penitenciária. Eles disseram, bom, se não existe correlação entre esses dois fatores, e se a gente aqui na Finlândia tem uma realidade de criminalidade que não destoa dos outros países da região, porque isso tem uma influência muito mais determinada pelo contexto econômico, social, cultural de cada região, por que a gente não toma a decisão política de mudar a nossa política penitenciária? Né? Se tiver certa essa hipótese de que essas coisas não estão relacionadas, o que a gente vai experimentar em termos de criminalidade vai ser o que a gente experimentaria de qualquer maneira, igual a qualquer outro país da região. E foi o que se deu ao longo de, basicamente, 5 décadas, de uma série de medidas legislativas, políticas e culturais adotadas no país nesse período. Eles saíram de uma taxa de encarceramento de quase 200 presos por 100 mil habitantes e foram, ao final, lá nos anos 2000, 2005, se encontrar com os outros países da região que tem uma taxa de encarceramento próxima de 50 presos por 100 mil habitantes. Enquanto isso, a criminalidade na região, em todos os países da região, Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia, cresceu significativamente. Mas não cresceu mais na Finlândia do que nos outros países. Cresceu o mesmo que cresceu nos outros. Não é nem a pior da região, nem passou a ser a pior da região, mas cresceu de forma muito próxima, com as mesmas características. Né? Então, isso é um exemplo claro, né? Um caso clássico de demonstração em que a gente... É uma decisão política o número de presos que cada país quer ter. Aliás, essa é uma frase que foi repetida mais recentemente pelo próprio Zaffaroni. Né? O número de presos de cada país é o número de presos que ele politicamente decide ter. Claro. Ele vai ter tantos presos quanto ele decida ter. Claro. Né? Essa é uma decisão que não tem nenhuma relação com o contexto de criminalidade. Eu, conversando uma vez com a professora Julita Lengruber, ela me narrou uma experiência que ela teve em que isso fica também claro. Né? Ela foi visitar, não me lembro exatamente de que país, dessa mesma região, do norte da Europa, talvez a Holanda, não me lembro exatamente, mas ela foi se encontrar ali com o diretor do Departamento do Sistema Penitenciário, correspondente lá do país, e ele apresentou um plano estratégico da pasta para os próximos 10 anos. E diz, daqui lá no ano 2000, isso quando ela foi já fazia algum tempo, em 1990, não me lembro exatamente qual data, nós teremos X presos aqui. E ela indagou a ele, bom, como é que você pode saber quantos presos você vai ter? O que vai estar acontecendo? Como é que vai estar o contexto de criminalidade? Eu falei, bom, mas o contexto de criminalidade não tem nada a ver com o número de presos que eu vou ter. A gente toma aqui a decisão política de não prender mais pessoas do que esse número aqui. Isso aqui é um limite do que a gente aceita prender para nos compreendermos como uma sociedade democrática. Esse é o nosso plano. Né? Isso é o que cabe à minha pasta. O problema da criminalidade esse é um outro problema, de como a gente vai enfrentar isso. Claro. Né? A prisão não vai determinar a ocorrência criminal. E ela, na época, ficou bastante impressionada com esse discurso, mas isso hoje é algo que não surpreenderia nenhum pesquisador da área de segurança ou de própria criminologia. A Julita ela tem uma reflexão muito interessante que você também reproduz nesse artigo, né, seu do Ayrton, sobre a taxa de atrito. Né? E é quase que uma demonstração matemática clara e simples da ausência de correlação entre taxa de nível de encarceramento e indicador de violência e de criminalidade. Né?
a partir da experiência inglesa, né? Se não me engano, da Inglaterra e do País de Gales. São países que têm uma capacidade de produção de dados, de monitoramento das ocorrências muito superior à nossa, né? A gente tem uma cifra negra gigante, uma taxa de registro de ocorrências muito baixa. Aqui a gente depende muito mais de pesquisas muito mais difíceis de serem elaboradas, de vitimização, do que propriamente de análise dos dados oficiais, já que a ocorrência criminal é muito menor do que aquela que efetivamente é registrada e tal. Menor não, maior. Mas nesses países a segurança expressa nos números é melhor do que a nossa. Claro. E aí essa experiência indica, né, que de cada 100 crimes, em tese, né, praticados na Inglaterra, no País de Gales, apenas 2,2 resultam em condenação e apenas 0,3 acabam por receber uma pena de prisão, né? Ou seja, de fato, não tem como criar correlação entre uma coisa e outra, né? Quer dizer, se a gente acredita que a prisão é a resposta adequada ou é a realização de justiça diante da ocorrência de fatos criminosos, na Inglaterra esses dados demonstrariam de que a impunidade é graça absolutamente, né? Algo que a gente gosta de atribuir a nós mesmos, né? De que vivemos uma impunidade absoluta, mesmo diante de um cenário de encarceramento desse, como você narrou, de uma taxa de crescimento de 8,3% ao ano. E nós dizemos que temos um problema grave de impunidade, né? Mas isso não seria prerrogativa exclusiva nossa. Isso é algo que se dá em qualquer país do mundo, porque não há como controlar as ocorrências criminais a partir da imposição de pena privativa de liberdade. Não se reduz a criminalidade com mais prisão, é o título do trabalho. É meio que dizendo, a gente já tem dados suficientes, demonstração empírica suficiente disso, né? E isso é algo que a gente também já estudou no âmbito, né, teórico, né, com as nossas aulas aí de criminologia, os livros que a gente tem publicados, tantas referências aí disponibilizadas pelo Instituto Carioca de Criminologia, né? Isso aqui só vem reafirmar algo que a gente, em termos teóricos, já conhece há bastante tempo, né? E que foi produzido a partir de dados também. Você pega o livro do Rush, do Kirchheimer, está baseado ali em dados produzidos ao longo de séculos, inclusive na Inglaterra também, né? Então eles tiram daquilo também de pesquisa empírica, estatística, base de dados estatísticos, para produzir os conceitos teóricos com os quais a gente trabalha hoje, mas que não são fruto de uma preferência político-criminal, né? É simplesmente a partir de determinada compreensão de mundo, você decide não fechar os olhos para aquilo que já está suficientemente demonstrado. Sim. Mas isso é expressão do que se consegue observar na realidade empírica, né? Sim, claro. Sem dúvida. Tiago, tem já há um tempo, o Supremo Tribunal Federal, analisando uma DPF, né, proposta, salvo engano, pelo PSOL, declarou o sistema carcerário brasileiro um estado de coisas inconstitucional, né? É uma ação que, enfim, me parece que é uma decisão que me parece que tem muito mais efeito simbólico do que prático, né? A minha pergunta é exatamente essa. Você, na sua experiência, tanto profissional quanto de pesquisador, viu algum impacto? Viu se essa decisão produziu algum impacto na realidade? Um impacto, né? Até porque a liminar que foi concedida ela é muito mais restrita do que os pedidos que foram formulados. Uhum. Basicamente, a liminar que foi concedida, ela teve um impacto na questão da implementação das audiências de custódia, né? Não sei em todo o Brasil, mas no estado do Rio de Janeiro ela hoje é uma realidade. Uhum. Se a audiência de custódia teve um impacto na redução dos presos provisórios, aí isso é uma outra análise. Uhum, parece que se teve algum impacto, um impacto muito limitado. Não tá claro. Parece que a gente hoje trabalha com uma proporção menor do que 50% das pessoas que são colocadas em liberdade após a realização da audiência de custódia, o que revela, nesse contexto, que a prisão continua sendo a regra e não a exceção. De qualquer maneira, a audiência de custódia tem um outro propósito, né, principal e nobre, que seria
específico de prevenção e combate à tortura, né? Um contato imediato com o preso para que tivesse possibilidade de um controle mais efetivo da ocorrência de violência institucional, o que é outro problema grave nosso e que também vem tendo uma utilidade, né, uma eficácia restrita às audiências de custódia. Inclusive, já se fala em realização de audiências de custódia por videoconferência. E aí esse propósito, essa finalidade precípua, que era de controle da tortura, se perde completamente. Tá. Mas esse objetivo talvez tenha sido algo que a medida proporcionou. Mas o Supremo Tribunal Federal ele é muito contraditório. Né? Ele edita ele reconhece um estado inconstitucional das coisas no âmbito do sistema penitenciário brasileiro, mas ao mesmo tempo dá decisões e toma medidas que favorecem em grande número um aumento do encarceramento. Por exemplo, na execução provisória da pena, claro, na flexibilização do princípio da presunção de inocência. Né? O impacto é absurdo. Recentemente eu vi, por exemplo, um acórdão do Supremo que me interessava num caso específico em atuação na promotoria, que diz respeito a uma discussão que se teve, acho que, salvo engano, na segunda turma, em que se discutia sobre a possibilidade de remissão ficta pelo trabalho. E o argumento que prevaleceu foi o relator, né, o ministro Marco Aurélio, concedia a ordem dizendo que era uma obrigação do Estado garantir trabalho e que se ele não garantia o trabalho, pelo menos que ele garantisse a remissão, já que a pena a cumprir era a pena remida se o sujeito tem interesse de trabalho e o trabalho não é concedido a ele. Mas a decisão que prevaleceu foi a divergência aberta pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que reconhecia o problema, que reconhecia que não havia trabalho disponibilizado, mas dizia que isso teria um impacto grande no sistema penitenciário como um todo e que isso precisaria ser melhor estudado, que não poderia dar uma decisão assim. Então, você vê, uma medida que prevê a garantia de um direito, que é de trabalho, e o reconhecimento que a pena que os presos deveriam cumprir no Brasil seria a pena aplicada com a remissão, já que o trabalho, mais do que um direito, é também uma obrigação, segundo a própria LEP, ou seja, todos trabalhariam necessariamente e a pena deles seria do tamanho da pena que foi aplicada, menos os dias remidos, ou descontados os dias remidos. Quer dizer, a gente, em tese, teria o poder de executar uma pena do tamanho da pena total com os dias remidos. Mas a gente está executando no país todo uma pena maior do que aquela que a gente mesmo impôs, porque é uma pena com os dias totais, sem remissão, que não pode ser feita por uma omissão do próprio Estado em garantir o trabalho. Então a gente chega a esse número de 800 e tantos mil pessoas presas por uma ficção também, porque a gente de fato está executando mais pena do que aquela que foi imposta na sentença, segundo a legislação vigente, a partir de uma decisão do próprio Supremo que diz, não, mas isso vai ter um impacto. Sim, é o impacto que a gente busca alcançar, por exemplo, na DPF, de medidas que possam garantir uma diminuição do número de pessoas encarceradas. E, nesse caso, sem qualquer tipo de invencionice legislativa. Quer dizer, simplesmente garantindo a ele que ele execute a pena que a lei prevê que tem que ser executada. É a pena que foi fixada, menos os dias remidos. Certo. Né? Então, não é a remissão, não é a remissão que é ficta. O trabalho é que é ficta, o trabalho é que não existe. Entendi. Mas essa não é uma opção do preso. Claro. Então, quer dizer, a gente teria ferramentas para avançar nessa área, para além da resolução do CNPCP, do números clausos, uma série de medidas, por exemplo, da recente resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Plácido Sá Carvalho, que estabeleceu, né, a contagem em dobro da pena para os presos que lá estivessem, tenham praticado crime sem violência e grave ameaça e tal. Então são medidas possíveis, estratégias possíveis para enfrentamento dessa situação, mas essa, por exemplo, submetida ao Supremo, a questão da remissão por um trabalho ficto, ela não foi concedida
me parece numa decisão equivocada e que, de fato, tem impacto sistêmico. O impacto sistêmico não é na concessão, nesse caso é na não concessão da medida. Sem dúvida. Você estava falando da audiência de custódia, né? Eu recuperei aqui. Esse mesmo relatório do CNJ aponta que do total foram 543 mil audiências entre 2015 e 2019. E desse total, em 60% dos casos, houve manutenção da prisão preventiva e 37% concessão de liberdade provisória. Esse é um dado de Brasil, né? Não é um dado, claro, que só do estado do Rio de Janeiro. Então, como regra, as pessoas ficam presas. Como regra, fica presa, mas já sinaliza um impacto positivo, né? Assim, de certa forma, esses 37% aqui estaria preso também, né? Não sei, porque aí você tem que comparar isso com o número de pessoas que tinham liberdade provisória concedida no papel, né, a partir de um despacho dos juízes que ia decidir ali os pedidos ou de ofício. Então, existia um número. Que número era esse exatamente? A gente precisa comparar. Mas, de qualquer maneira, agora que o gargalo está fixado na audiência de custódia, um número desse 60 e tantos %, significa que, como regra, uma pessoa presa em flagrante, ela fica presa. E como regra, os processados são pessoas presas em flagrante, na sua imensa maioria, então, como regra, os réus ficam presos no nosso sistema. Tiago, estamos aqui, infelizmente, já chegando no final do nosso episódio. Mas ainda antes de acabar, eu queria fazer referência a uma correspondência muito carinhosa que o podcast recebeu. Foi o ouvinte Carlos Alberto Garcetti, ou Garcetti, não sei, que é juiz da primeira vara do Tribunal de Júri de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele mandou uma mensagem carinhosa, enfim, parabenizando o podcast, mas também linkou nessa mensagem um artigo que ele escreveu e publicou no Conjur, cujo título é Desde 1973, Estados Unidos têm um código de conduta para seus juízes, né? E é um artigo muito interessante, e ele começa falando um pouco o seguinte: olha, o Brasil tem um pouco essa coisa aí de importação de institutos jurídicos estrangeiros, né? E é uma coisa que está muito presente no projeto do Moro, no projeto, enfim, entre aspas, anticrime, né, que ele apresentou. Tem muita importação acrítica de institutos, inclusive já mal avaliados nos seus países de origem, que ele quer trazer para cá, dizendo que isso vai ser a panaceia, enfim, vai ser a solução para todos os problemas. Então, o Carlos Alberto, ele de certa forma, ele inicia o artigo dele falando um pouco disso, dessa coisa da importação, e diz, olha, já que é para importar, vamos olhar o código de conduta que os Estados Unidos estabeleceram para seus juízes desde 1973. E ele vem assim descrevendo alguns dos cânones desse código, e eu achei muito, muito interessante. Ter uma ideia, o juiz americano deve defender a integridade e a independência do poder judiciário, manter altos padrões de conduta. O juiz deve evitar impropriedade ou aparência de impropriedade em todas as suas atividades. O juiz deve executar os deveres de seu foro de forma justa, imparcial e diligente, e não deve se envolver em conduta ofensiva, abusiva, preconceituosa ou tendenciosa. Bom, por aí vai. Tem um aqui interessantíssimo. Se o juiz americano receber uma comunicação ex parte, ou seja, da parte do processo, né, não autorizada, com base em assunto do processo, ele deve notificar prontamente a outra parte para que tenha oportunidade de responder. Isso está previsto no Código de Conduta americano. O juiz deve se desqualificar em processo no qual sua imparcialidade possa ser razoavelmente questionada. Tem uma série de preceitos, né, que, se fossem observados aqui no Brasil, talvez teria evitado esse escândalo mais recente, né, envolvendo aí autoridades do Poder Judiciário. Tiago, é muito legal esse bate-papo. Eu acho que você esclareceu muita coisa sobre... Enfim, sobre isso que eu acho que está na raiz, que está na origem do problema carcerário brasileiro. Por isso que esse artigo do Ayrton, ele sempre me chamou a atenção, que é botar isso um pouco que na conta de um ato de fé, né? Botar essa crença na aptidão das taxas de encarceramento para redução dos indicadores de violência na conta de um ato de fé. Quer dizer, tudo é muito pelo contrário, né? Como revelam os dados que vocês trouxeram, a relação exatamente, ela não existe, né? Ela é uma obra de ficção, né? E eu acho que vocês dois foram muito delicados em dedicar
o artigo aos punitivistas de boa-fé, né? Foram muito delicados a dizer que as pessoas que pensam desse jeito o fazem de boa-fé, né? E que não há, de fato, um projeto político por trás disso, ou mesmo um projeto, enfim, uma finalidade, uma utilidade política no sentido de produzir encarceramento para tirar gente de circulação, para poder fazer controle social, para poder, enfim. Mas é muito interessante. Então eu queria te agradecer muito, tá, pela sua presença aqui, dizer que foi muito rico esse debate, e queria te devolver a palavra em considerações finais, e aí para falar com os nossos ouvintes, e deixando realmente um muito obrigado aí pela tua presença, dizer que você acrescentou muito a reflexão aqui desse podcast. Bom, eu que agradeço, Rafael, pela recepção, dizer que o esforço eu acho que é um esforço necessário, né? Comunicação, de conversa, de algum nível de entendimento com aqueles que, no final das contas, perseguem os mesmos valores ainda que todos nós, né? Se a gente tem o propósito de realizar os objetivos definidos na Constituição, a gente tem que estar disposto a conversar com aqueles que se comprometem com esses mesmos objetivos, ainda que partam de compreensões, de visões de mundo diferentes. Agora, se o sujeito não age de boa fé e produz, né, inflige dor por puro sadismo, aí realmente fica difícil, né? O diálogo se interrompe nesse sentido, né? Eu acho que a partir do momento em que há defesa explícita de tortura, em que a violência se torna um valor a ser perseguido, em relação a isso, de fato, a comunicação ela fica absolutamente inviabilizada, e aí entra o espaço da pura resistência, né? Mas, em relação àqueles que perseguem os mesmos objetivos, a gente tem que buscar algum nível de entendimento pela comunicação, por uma comunicação não violenta, e o artigo se coloca nesses termos, dizer, a gente tem níveis de compreensão diferentes, a gente tem estudos e formações específicas, mas se a gente conversar, talvez a gente possa chegar a algum parâmetro de convivência possível, né? Então, acho que o artigo ele vai nesse caminho, que no final das contas, algo que eu, pessoalmente, continuo buscando na minha trajetória pessoal, né? Dedicada ao estudo, à academia, inicialmente na UERJ, com a orientação sempre do professor Nilo Batista, do professor Juarez Tavares, agora como professor adjunto de Direito Penal da UFRJ, mas conciliando esse compromisso com uma visão do direito e uma visão do mundo rigorosamente humanista, com a minha atuação no Ministério Público, que eu identifico como democrático, ou que ainda se quer democrático, né? E de que maneira a gente concilia essas questões é algo que perpassa a minha trajetória profissional. Então, o artigo é um dos esforços de comunicação nesse sentido. Já tentei de outras maneiras, algumas vezes com mais êxito ou com mais felicidade, outras com não tanto, mas isso faz parte eu acho que da trajetória de cada um de nós, estejamos nessa ou naquela instituição. É algo que você certamente vive também no âmbito da OAB, os defensores vivem internamente também, os juízes e assim por diante. Então, essa aqui é uma oportunidade, mais uma, de a gente fazer um esforço nesse sentido, né, difundindo aí conhecimento e experiências para um público mais amplo, e espero que tenha contribuído de alguma maneira. Tiago, antes de você dar um tchau definitivo, eu me esqueci, eu queria te pedir a indicação de um livro para os nossos ouvintes, com a única condição de que não seja um livro propriamente jurídico, né? A nossa ideia quando a gente pede essas indicações é um pouco ampliar os horizontes do saber, né? Trazer um pouco de interdisciplinariedade aqui para a nossa reflexão.
E aí, antes de você dar aquele tchau final, eu queria que você deixasse aqui também a dica de um livro pra gente. Eu gosto muito de um livro que se chama Vingança Não. O autor é o Padre Manuel da Nóbrega. O problema é que ele é um livro esgotado, difícil de achar, talvez nos sebos ou na estante virtual alguém ache, mas me parece que é um livro que se relaciona à nossa temática aqui, que ele, na verdade, é um livro autobiográfico, escrito por alguém que se tornou padre e que tinha no interior, no sertão do Nordeste, a obrigação familiar de vingar com sangue a morte do pai, e que interrompeu esse ciclo de vingança a partir da sua experiência de vida e da orientação da mãe dele, né? Então é um compromisso também de fé, mas de uma fé não baseada na retribuição da violência com violência, e sim na retribuição da violência com o amor, na ruptura do ciclo de vingança, né? E eu acho que isso dialoga também de forma muito profunda com aquilo com as nossas crenças, com a estrutura do nosso pensamento em justiça penal no Brasil. Legal, Thiago. Bom, a gente está linkando, evidentemente, aqui no final do podcast, o artigo do Thiago e do Ayrton. Vou linkar também os outros dois, né, que compõem aí essa trilogia. Vou linkar também a referência ao artigo do Conjur, que a gente comentou aqui no final, do nosso ouvinte. Vou linkar também o livro do Nils Christie, que eu acho que é onde está aquela reflexão. Eu vou dar uma procurada, uma razoável quantidade de crime. Se não tiver ali, eu vou achar onde está e vou linkar, porque eu acho que é uma referência muito importante para a gente avançar aqui na nossa reflexão sobre o tema. Bom, só para lembrar que nós estamos no Twitter, no perfil @seguedireitos. Estamos em quase todas as plataformas de áudio, no iOS, SoundCloud, YouTube, Spotify, e também no e-mail segurançadosdireitos@gmail.com. Não faltam canais de comunicação com a nossa audiência qualificadíssima. Qualquer mensagem é muito bem-vinda, a gente adora receber feedback dos nossos episódios. Bom, pessoal, então é isso. Ficamos por aqui e até a próxima semana. Um grande abraço.